Boa noite, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso tema de hoje. Práticas profissionais na sua cozinha aumentam o lucro. Sejam muito bem-vindos. Essa é mais uma live de aquecimento do mini curso de precificação. Boa noite, Mary, Jana. Boa noite, Geraldo. Eu vou instituir um prêmio para quem for o primeiro a entrar na live. Boa noite, Áurea, Yali Duarte. Karen, boa noite. Há quanto tempo? Francisca, Tatiana, boa noite. A gente está fazendo aqui mais uma live de aquecimento para o mini curso de precificação que começa na segunda-feira. E hoje a gente vai falar porque muitos de vocês aqui, pelo que eu estou vendo no questionário, muitos trabalham em casa, seja por opção, seja porque estão começando, e eu vou falar de práticas profissionais que vocês podem implantar, mesmo que trabalhem ainda na cozinha de casa. Aliás, esse trabalho na cozinha de casa virou quase uma tendência no pós-pandemia. Então, é muito comum hoje em dia a pessoa ter um negócio rentável, que fatura bem e está na cozinha de casa ainda. Então, eu vou falar como que você pode melhorar a sua estrutura de casa para que você tenha uma pegada mais profissional. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Tem uma coisa, gente, que eu queria começar falando para vocês, que que eu não sei se vocês já se deram conta disso. Às vezes a gente sabe cozinhar, começa a vender um produto e a gente, por alguma razão, não dá certo, a gente não consegue ter lucro, o negócio está ali meio emperrado. E por que isso acontece? Isso não acontece só com cozinheiros, isso acontece com empreendedores em geral. Mas empreendedores que têm um talento em alguma área e que resolvem empreender naquela área onde ele tem o talento. Aí acontece muitas vezes isso. Por quê? Vamos sair aqui da cozinha para ficar um exemplo mais claro. Supor que você tenha um talento para costura, por exemplo. A pessoa costura muito bem. A minha avó, por exemplo, ela é uma costureira muito talentosa. E aí você costura, faz uma coisinha ali para um vizinho, para uma pessoa próxima, para você mesmo, você faz por hobby. E aí um dia você resolve empreender nessa área. E aí, o que acontece? Não adianta você saber costurar, você vai ter que aprender a ter um negócio. Isso vale para praticamente qualquer tipo de ramo, qualquer negócio. Às vezes você está trabalhando numa grande empresa e você desempenha ali uma função e você pensa, às vezes até num serviço administrativo, uma pessoa trabalha no RH de uma empresa e aí ela sai da empresa, às vezes pega uma indenização e resolve abrir uma empresa de RH. E aí, por mais que essa pessoa fosse talentosa lá no RH da grande empresa, ela não consegue prosperar no seu negócio porque apesar dela ser muito talentosa na área dela, ela não aprendeu a ter um negócio. E é por isso que muitas vezes o negócio não vai para frente. Não é por falta de talento na cozinha, é porque vocês, não digo vocês todos, mas boa parte de vocês, pelo que eu converso, não aprendeu como é que é ter um negócio. O que a gente tem que fazer para esse negócio dar dinheiro? Quais são os passos que a gente tem que cumprir? Quais as etapas que a gente tem que cumprir para o negócio dar dinheiro? Certamente não é o talento, por incrível que pareça, né? Não estou desmerecendo o talento de ninguém, mas isso foi um erro que eu cometi, acreditar que o talento é suficiente para levar a gente para o sucesso financeiro, para prosperar. E na maior parte das vezes não é. Na realidade, assim, pode ter uma conjunção astral favorável que a pessoa consiga, por intuição, fazer o que é certo. Mas na maior parte das vezes, a gente, se não entender como é o mecanismo de ter um negócio, a gente não consegue prosperar como empreendedor. Você vai continuar, a pessoa vai continuar sendo uma ótima costureira, um ótimo cozinheiro, o que for de talento, mas talvez ela não consiga ganhar dinheiro com aquele talento através de um negócio. Isso que eu queria que vocês fossem pensando, né? Porque quando eu me propus a fazer esse tipo de conteúdo aqui, foi pensando nisso, pensando nas dificuldades que eu passei, porque eu não sabia disso, e eu achava que, assim, com toda a ilusão de que bastava eu saber cozinhar, né? Eu adoro cozinhar, adoro fazer festa, logo eu vou empreender nessa área e eu terei sucesso. Mas a gente começa a esbarrar em como é ter um negócio, e aí a gente não sabe, e aí bate uma super frustração, né? Poxa vida, eu cozinho tão bem, eu faço tudo tão bem, por que que não está dando certo? E muito, assim, na maior parte das vezes é por isso, porque você não sabe como é ter um negócio ainda, mas a boa notícia é que é possível aprender.
E é para isso que a gente está aqui. Então, para quem está chegando aqui agora no Instagram, todas as vezes que eu vou fazer um evento gratuito, chega muita gente nova. Então, eu sempre me reapresento no começo da live, eu sou a Cláudia, e aqui eu te ensino a precificar produtos alimentícios ou serviços que tenham alimentos, para que você tenha lucro no final do mês, para que você enxergue o seu lucro. Que uma grande sofrimento e dor dos empreendedores de alimentação é trabalhar muito e não ver o lucro. E aí a pessoa começa a se perguntar, por que eu não estou vendo o meu lucro? Por que eu não consigo tirar dinheiro do meu negócio no final do mês? E é um pouco por isso que eu falei para vocês aqui no começo, porque a gente precisa aprender a ter um negócio, certo? Então, ontem eu propus aqui um desafio. Algumas pessoas responderam, mas eu não pude classificar essas pessoas porque elas ou responderam errado ou copiaram aquilo que eu tinha falado. Mas teve uma pessoa que mandou certinho, eu compartilhei nos stories, tá? Ele colocou ali, o Jean Dandan, ele colocou ali exatamente características, benefícios, botou um prato do restaurante dele hoje, e quando acabar aqui a live vocês vão lá olhar, porque ele vai ganhar um exemplar do meu livro Lucro Não é Sobra. Ontem eu propus um exercício que vocês listassem características e benefícios, porque os benefícios fazem a gente conseguir aumentar a margem de lucro do nosso negócio. Eu estou sempre com esse papel aqui na mão, porque é isso aqui, ó. É isso que faz vocês ganharem a compreensão de como é ter um negócio. Irá, estou querendo fazer sequilho e tem muita dificuldade de entender esse negócio de lucro. Então, fica aqui então. Vem aqui todo dia. Ah, você está aí? Parabéns, ó. Uma salva de palmas, gente, pro Dandan. Ele foi até agora, não sei se ainda vai chegar mais algum, mas ele foi o grande vencedor. Parabéns, entendeu direitinho o exercício e ganhou, né? Vai receber amanhã, o lucro não é sobra, vai chegar no seu e-mail, Dandão. Então, assistiu e ficou boba de como não sei nada. Continua assistindo, porque a gente está só no começo. O mini curso começa na segunda-feira, ainda tem muito conteúdo. E eu estou falando para vocês aqui, eu vou falando de assuntos que parecem que estão em volta, mas vocês vão entender no meio do caminho que está tudo ligado, tudo está ligado. Então, tudo se trata disso aqui, tá? Isso aqui é um negócio de vocês. Qualquer negócio de alimentação tem essa estrutura daqui, tá bom? Então, se você ainda está perdida, né, não está conseguindo se achar, continua aqui comigo, que aos poucos as coisas vão começar a fazer mais sentido, tá? Ontem a gente falou sobre como que é possível aumentar a margem de lucro, e aí eu passei esse dever aqui, o Dandan respondeu lindamente e ganhou o livro. Boa noite, Zé Mário. Estamos em tempo. Vamos lá, então. Vamos falar de algumas práticas profissionais para a sua cozinha, mesmo que você trabalhe em casa. Tem uma que quem tem já uma cozinha fora, um restaurante, um endereço comercial, talvez já saiba o que eu vou falar. Se não sabe, deveria saber. Existe uma coisa chamada BPF. Quem sabe aqui o que é BPF? Ninguém nunca ouviu falar, gente? Vamos lá. BPF no ramo de alimentação. Alguém sabe o que é? É uma, é um conjunto de práticas super importantes. Eu vou voltar no CMV, Elizabeth. Hoje a gente vai falar de um outro assunto, mas eu vou voltar no CMV. As BPFs são as boas práticas de fabricação. Tá? Boas práticas de fabricação. As BPFs, elas são um conjunto de normas muito importantes para os negócios de alimentação, e quem tem uma cozinha profissional precisa estar sob o guarda-chuva da RDC, acho que é 256 da Vigilância Sanitária, e o Manual de Boas Práticas é uma exigência para quem já tem um estabelecimento comercial. Então, lá dentro do Manual de Boas Práticas, o Manual de Boas Práticas, na realidade, é uma descrição de como o negócio funciona e como você adaptou o seu negócio às normas vigentes. Isso que é o Manual de Boas Práticas. Você descreve como é a sua empresa, quantas pessoas trabalham, o que você produz, como são os setores. Eu já vou responder para você, Ed. E você vai descrevendo isso no Manual de Boas Práticas. E lá também tem uma parte que são os POPs, os procedimentos operacionais. Gastrofartura. Pedro é um chefe muito talentoso, tive a honra de tê-lo na minha equipe, e agora ele trabalha num restaurante bacanérrimo aqui no Rio. Então,
Se você tem um restaurante, você já deveria saber o que é o manual de boas práticas. E se você não tem, pode já ir se informando, porque em alguma hora você pode precisar ter um manual de boas práticas na sua empresa. Mas eu vou falar aqui hoje de práticas que você pode fazer na sua casa, independente de você estar regulamentado, atendendo às exigências da vigilância sanitária. Tem uma coisa que consta, vou falar um outro palavrão aqui, chama APPCC. APPCC é uma análise dos pontos de perigos e pontos de controle de um negócio. Né? O que é implantar o APPCC? É um sistema de gestão de negócios de alimentos. É você identificar quais são os pontos de perigo naquele estabelecimento e você criar normas para evitar este perigo. Perigo do quê? Perigo da comida de dar ruim, né? Perigo da comida apodrecer, perigo daquilo transmitir uma doença para alguém, as DTAs, as doenças transmitidas por alimentos. Então, existe essa prática em cozinhas industriais. Então, o APPCC, o primeiro ponto do APPCC, que vocês podem aplicar na casa de vocês e também se você já tem o endereço comercial, é a recepção de mercadoria. Agora eu vou falar aqui numa linguagem mais simples para a gente botar isso no nosso dia a dia. O que é você monitorar a qualidade daquilo que você recebe ou que você compra? E por que você deve fazer isso? E por que também que isso impacta no seu lucro? Quando a gente sai para comprar com uma verba muito curta, a gente está procurando ali o produto mais barato possível, ou a gente está mais focado em comprar sempre o mais barato para poder tentar melhorar a questão da equação do lucro, então a gente tenta comprar mais barato, às vezes a gente não coloca esse controle em primeiro lugar. Mas aí é aquela velha expressão do barato sai caro. Por quê? Quando você compra um produto, se você vai, por exemplo, ao supermercado comprar proteínas, carne, frango e tal, e você não sabe muito como que aquele produto passou a noite ali na geladeira, talvez você nem conheça os seus direitos como consumidor na hora que você vai ao mercado fazer compras. E você compra um produto que teve muita oscilação de temperatura, né? Então você compra e na hora que você pega, ele está até parecendo congelado, mas ele já descongelou e recongelou. E isso vai impactar na qualidade e na validade do produto que você fizer. E quando você já tem um endereço comercial e costuma fazer compra por telefone, seus fornecedores te entregam, você também tem que controlar, medir a temperatura daquilo que chega, verificar o estado da caixa. Por quê? Quem não reclama, isso é muito triste, né? Porque as pessoas que não reclamam em geral são as teoricamente mais gente boa, mas quem não reclama em geral fica com o que é ruim. Isso é um aprendizado que eu queria que vocês guardassem. Quando a gente tem o fornecedor que entrega coisas para a gente e a gente é chato, né? Tira a temperatura do que chega, reclama, verifica a embalagem, pesa tudo, reclama do peso, reclama de todos os detalhes, a gente vai subindo a régua daquele fornecedor. A gente ele passa a ter medo quase que de entregar para a gente, porque sabe que a gente vai reclamar e vai procurar defeito na mercadoria. E o que ele faz? Ele passa a entregar uma mercadoria de melhor qualidade. Quando a gente vai no supermercado, o que a gente precisa fazer? Porque quando a gente liga e pede, o fornecedor vem, entrega, a gente confere ele na hora. E quando a gente vai ao mercado, quem trabalha com alimentos, eu sugiro fazer amizade com o gerente. Ah, Cláudia, mas eu faço compra no Guanabara, no Açaí, Mercado Grande. Vai fazer amizade com o gerente. Eu fazia compra no Macro, quando eu comecei o buffet, e o gerente me vira e já saia correndo. Eu fazia compra no Macro e eu ia pessoalmente, porque eu fazia tudo, e eu sabia o nome do gerente, do subgerente. Por quê? A gente vai conseguindo até que ele fale para a gente a verdade. Essa carne aí, essa geladeira ficou descongelada durante a noite, chegou aqui uma remessa mais fresca, isso aqui está em melhor condição. Você vai conseguindo obter informações privilegiadas. E quando você entra no mercado como uma pessoa qualquer e não pergunta nada, pega o produto da geladeira, bota no seu carrinho e vai para casa, você não sabe nada sobre aquele produto. E isso interfere tanto na qualidade quanto na validade do seu produto. Se você é uma pessoa que faz produtos para vender, se você congela, trabalha com marmita congelada, isso vai impactar em toda a sua cadeia, impacta no seu bolso, porque se o produto não está muito bom, você ainda vai perder cliente. Se o produto passou a noite, é comum, não sei se vocês vão se dar conta disso, quando a gente chega num grande supermercado de manhã, as geladeiras estão todas embaçadas. Por que isso acontece? Porque elas passam a noite desligadas. Eles religam de manhã e aí aquilo está embaçado. E o produto oscila de temperatura muito, muito para caramba a beça. Então,
essa é a primeira coisa, assim, esse ponto chama APPCC, Análise dos Pontos Críticos de Controle de uma Cozinha. E o primeiro ponto do APPCC é monitorar a mercadoria que você compra ou que você recebe. Eu tive um caso, quando eu comecei a implantar o APPCC na cozinha do buffet, no dia seguinte que eu aprendi, o primeiro fornecedor que chegou foi um fornecedor que entregava mussarela de búfala, mussarela fresca. E aí eu estava lá com o meu checklist na mão e eu fui verificar o carro dele. Eu fiquei horrorizado, o cara estava de chinelo, com a unha suja, a sacola da mussarela no chão, é tudo errado. E eu achava que ele era uma marca ótima. Deixa eu responder aqui a pergunta que escapou, porque eu fui embora e esqueci. Peraí. Ed, não estou vendo lucro. Vende pão caseiro, planilha de precificação, coloco certinho ali, é mesmo com a margem acima de 50, não vejo lucro. Subir preço nem pensar. Então, Ed, tem que ver a planilha que você está usando, porque tem umas planilhas muito simplificadas que elas. Eu vou tentar explicar aqui rapidamente, mas basicamente ela pega, você bota ali que a mão de obra que você leva 2 horas fazendo o seu pão. Aí você, na realidade, se você contratou alguém, a pessoa custou R$ 120. Ele bota no seu preço as 2 horas, só que você pagou 120. Isso é uma das coisas que pode estar errado. E aí fica um valor ali sambando que ninguém paga. Quer dizer, você paga no final das contas. Mas isso pode estar dando diferença. Mas você tem que analisar cada ponto. Fica aqui nos próximos dias que a gente vai falar de todos esses pontos. Muito bem, usa quase sempre os mesmos ingredientes. Isso aí vai de encontro, quando eu falar de cardápio nos próximos dias, a vantagem de você ter um cardápio enxuto e de você ter uma lista menor de ingredientes para administrar, porque você consegue ir melhorando a qualidade daquilo que você compra. Tá? Então, primeira coisa que você pode implantar, independente de você trabalhar em casa, de ter um negócio pequeno, é você controlar a qualidade daquilo que você compra. Controlar como? Temperatura, ficando amigo do gerente, conhecendo o cara do hortifruti, fazendo amizade com as pessoas. Você conta um pouco da sua história. Se você é muito pequenininho, você fala, olha, estou começando agora, estou precisando de, enfim, parceiros e tal. E é legal, começa a conversar ali e vai fazendo amizade. Se você já é grandinho e faz compra por telefone, você tem que passar a ser um chato. Frigorífico dá muito problema no peso, por exemplo, né? Eles vêm trabalha a rotatividade de funcionário é muito grande em carro de entrega de frigorífico. Então, eles vão tipo tirando uma peça ali, outra aqui, e aí quando chega no cliente seguinte, eles passam aquela peça que tirou do anterior. E se você não pesa, você vai ser o cliente vai ficar sempre com menos peso. Infelizmente isso acontece. Tá bom? Agora vamos falar da segunda prática que você pode pode começar a fazer na sua cozinha e que vai também te dar um upgrade. É você se acostumar a medir temperaturas na sua cozinha. Um termômetro palito, ele custa barato, assim, custa 30, 40 reais, até menos no Mercado Livre. Então, se você não tem um termômetro ainda, eu sugiro que você compre um termômetro e comece a monitorar temperaturas de tudo que você faz, inclusive dos seus equipamentos. Eu não sei se vocês sabem, hoje eu estou falando bastante de segurança alimentar, mas existe uma temperatura do alimento que ela coloca o alimento em risco, né? O alimento acima de 5 graus e abaixo de 60, ele está numa zona de perigo. Ele pode desenvolver micro-organismos e fazer o seu cliente passar mal. E aí, como que a gente tem que cuidar disso? A gente tem que ir monitorando. Se você está fazendo um preparo ali, uma carne e tal, não fica com uma quantidade muito grande pronta já do lado de fora. Estou falando de produtos que já estão acabados. Você tem que ir se preocupando na conservação do alimento. Como é que isso impacta no seu lucro? A mesma coisa, isso vai te dar problema na qualidade do seu produto. Se você, por exemplo, faz uma comida que você vai embalar, e aí você deixa ali na bancada um pouco enquanto você acaba de fazer outra coisa. Esse alimento ele vai entrar na temperatura de risco. Se você está fazendo uma salada, por exemplo, e é uma quantidade muito grande, é interessante você botar em cima de uma bacia de gelo, que aí você vai manter a temperatura lá embaixo, e isso vai chegar na casa do seu cliente com gosto melhor, com a qualidade melhor, e se o seu cliente não comer na hora e guardar na geladeira, ela não vai estragar. Porque às vezes a gente não se preocupa com a temperatura na nossa cozinha e a temperatura vai subindo se for uma salada ou caindo se for um alimento quente. Quanto que um alimento pode ficar fora de temperatura? 1 hora no máximo, 1 hora e pouco.
se você for num lugar assim, num evento de larga escala, um evento público de carnaval, as panelas têm que ter etiqueta de horário, para vocês terem uma ideia. Então você monta um buffet para um grande público, evento de massa, né, que a gente chama aqui no Rio, a Vigilância Sanitária chama de evento de massa. Você monta um buffet no evento de massa e você tem que botar o horário que aquela panela foi para lá. Se tiver abaixo de 60 graus, não pode ficar mais de 1 hora. Isso vale para salada também, se ficar acima de 5 graus. E, ai, Claudinha, acorda, como é que eu vou fazer isso na cozinha de casa? Se você já vem fazendo de um jeito, o que você pode fazer para melhorar as suas práticas na cozinha de casa? É você começar a medir a temperatura, começar a se interessar por esse assunto. Onde que o lucro está nisso daí? Aquilo que eu falei ontem dos diferenciais e dos benefícios. Vamos supor que você seja um empreendedor que começa a tirar a temperatura dos alimentos e começa a interiorizar o quanto isso é importante para a saúde do seu cliente. Você pode usar isso na sua comunicação como um benefício. Aqui na produção da Marmitas da Cláudia, nós monitoramos a temperatura dos nossos alimentos. E o benefício é a sua saúde, a segurança alimentar do alimento que chega até você. Este é um benefício que pouca gente vai ter, porque a maior parte das pessoas que trabalham em casa não tem esse conhecimento de que precisa monitorar a temperatura, que existe temperatura de risco, que existe problema se o alimento ficar fora da temperatura certa. Então, vale para comida, na realidade. O chocolate ele é um pouquinho diferente, né? O chocolate ele não vai deteriorar se ele ficar em temperatura ambiente, ele vai no máximo derreter, tá? Então, e se você colocar o chocolate na geladeira, na realidade ele pode perder a qualidade. Estou falando mais de comida mesmo. Sobremesa vale, tá? Uma sobremesa com um bolo, com uma torta com creme de recheio, um glacê, uma coisa que tem alguma coisa que pode estragar, aí vale. Mas o chocolatezinho só propriamente dito não. Se você fizer um bombom recheado com uma mousse, aí sim você tem que ter essa preocupação. Tá bom, Elizabeth? Espero que eu tenha te respondido. Então, se você usa na sua comunicação que você tem conhecimento das BPFs, das boas práticas de fabricação, e você informa para o seu cliente qual é o benefício dele comprar de uma empresa que pratica as normas corretas de fabricação, você vai se diferenciar do seu concorrente. E isso vai permitir que você tenha um pouco mais de folga no preço. E você pode aproveitar esse mesmo termômetro para medir a temperatura dos seus equipamentos. Como que isso funciona? Se você tem uma cozinha profissional, você talvez já saiba disso, que você tem por lei que tirar a temperatura ali dos seus balcões, da sua geladeira. Como é que a gente faz isso? Você faz um papel, uma planilha assim, papel e coloca ali, geladeira número 1. E aí você bota o termômetro lá dentro e você anota a temperatura daquela geladeira. E você cria ali um histórico. Se todo dia a geladeira está às 8 horas da manhã com a temperatura de 4 graus, aí um dia você põe lá o termômetro, ela está medindo 10 graus, aquela geladeira está com problema e você já tem que providenciar a manutenção. Quando você não controla, às vezes você demora até perceber que o equipamento está pifando. E monitorando você percebe logo. Eu sei, gente, que é muita coisa, que talvez você esteja aí pensando, meu Deus, eu mal tenho tempo de cozinhar, ainda vou ficar tirando temperatura de geladeira. Mas isso é uma das coisas que ficam em torno de um negócio de alimentos e que o dia que você tiver uma cozinha profissional vai precisar fazer. Então, que tal você já ir pensando em uma maneira de colocar isso no seu dia a dia? Ed, tem 3 termômetros nas laterais da cozinha. Teto, meio, chão, tem palito. Muito bom. 2 geladeiras com temperatura controlada. Muito bom. É isso aí. Mas você trabalha em casa, Ed, ou você já tem um endereço comercial? Tem que medir mesmo, tá vendo? Que bom que você deu o seu depoimento aqui, Ed, porque isso é uma coisa importante, especialmente quem mora numa cidade quente, que as coisas, que os equipamentos sofrem mais. Isso é muito bom, meus parabéns. Muito bom. Merece um prêmio. Terceiro ponto, gente, terceira prática super importante: controle de estoque. O que é controle de estoque? Tem pessoas que falam assim: eu conto meu estoque uma vez por mês. Beleza, e você faz o que com a contagem? Nada, eu conto só para controlar.
Não adianta muito você contar um estoque se você não usar esta informação para alguma coisa. E, de novo, essa é uma prática que te ajuda a economizar dinheiro, a fazer compras direito. E como é que você. Na realidade, isso começa no quarto ponto que eu vou falar daqui a pouco, começa lá. Mas quando você controla o seu estoque da maneira correta, você não compra o que não precisa. Começa daí. Você vai comprar apenas o que precisa para completar o seu estoque para trabalhar. Então, essa é a primeira coisa. Agora, mais aqui é frio, centro do Rio Grande do Sul. Olha, você faz pão, né? Precisa mesmo termômetro. Agora, tem uma coisa que contar o estoque é diretamente ligado ao lucro, que é o seguinte: aqui, esse CMV que eu mostrei aqui para vocês é o CMV que vale para o individual, né? O CMV individual ele começa na ficha técnica, mas ele também vale para o CMV global. O que é o CMV global? Se na ficha técnica, quando a gente fez ali o curso do prato, a gente chegou no CMV unitário ou individual, e a gente fez a nossa precificação a partir daí e tal, tá tudo bem. Você chegou ali que o seu custo de mercadoria vendida para aquele produto é de R$ 10. Você precisa controlar se você realmente está gastando 10, porque senão não adianta muito. Você faz uma parte do caminho. Lembra que eu estou sempre falando aqui que está tudo ligadinho uma coisa com a outra? Então você fez o curso na ficha técnica, chegou no CMV, mas nunca mais voltou lá, nunca mais fez mais nada para controlar. E é onde que é esse ponto de controle? É o CMV global. O CMV global é uma fórmula conhecida, estoque inicial mais compras menos estoque final. E para que serve o cálculo de CMV global? Para validar aquilo que você achou na ficha técnica, para você ter certeza de que você está gastando quanto deveria gastar. Quase ninguém faz isso. Então, quando você não controla, tá certo, tá? Quando você não faz o seu controle de CMV, você pode ter achado na ficha um valor e na prática ele pode ter avançado para cá, ó. Então, esse ponto, né, que eu falei, é controle de estoque neste sentido, neste nível de profundidade. É uma vez por mês, normalmente, que se faz o CMV global. Tem gente que faz até a cada 15 dias, a pessoa que está numa situação um pouco mais difícil faz a cada 15 dias, mas normalmente numa empresa que está organizada é uma vez por mês. Você tem que contar o seu estoque, transformar ele em dinheiro, e para isso tem que ter uma planilha realmente, porque senão você vai ter que fazer conta manual, e aí o cardápio grande impacta nessa hora. Se você tem 50 itens no estoque para contar, é uma coisa. Se você tem 280, a sua contagem vai ser mais demorada. Então, quando eu falo para você, está tudo ligadinho, é por isso. Se você tem um cardápio muito extenso, toda a gestão e administração do seu negócio vai ser mais demorada. Quando você tem um cardápio enxuto, você consegue ter a sua empresa nas mãos. E aí, o quarto ponto, é o começo de tudo na realidade, são as fichas técnicas. O que é a ficha técnica? Eu falei aqui, mas eu vou relembrar, porque eventualmente tem alguém que não saiba. A ficha técnica é uma receita, é a receita do seu produto, dos seus produtos, só que com cercada de informações que ajudam você a fazer a gestão do seu negócio. Então, na ficha técnica, você tem as informações meio cadastrais do produto, nome, quando é que ele foi criado, que tipo de produto é, se ele atende alguma restrição alimentar, se ele, em que área da cozinha que ele é feito, ele usa forno, ele usa panela, enfim, todas essas informações. Aí você tem a receita propriamente dita, com peso, e você tem o preço da receita. E aí, dependendo da ficha, a minha tem, não é toda ficha que tem isso, você tem uma função de lista de compras. E para que serve? Você ali na ficha técnica fez a sua receita, você chegou no CMV, você já precificou, e aí você tem lá embaixo uma função de lista de compra. E você bota lá, eu quero fazer 2,5 kg, 2.500 gramas desse produto. E você tem essa função de lista de compra. Aí eu falei ainda há pouco que o estoque é um dos pontos importantes. Quando você tem uma ficha técnica bonitinha, sabendo quanto você vai gastar, ou você trabalha com produção, vende uma produção que você já tem, ou você trabalha por encomenda, não importa, mas você vai para a cozinha para produzir alguma coisa. Seja se você tem um restaurante para o público, você tem uma noção
de quantas refeições você faz num dia, né? Você pode não ter hoje, se você está abrindo hoje, você vai dizer, eu espero vender 30, mas eu ainda não sei. Mas depois de um mês, 2 meses, você já sabe que na segunda-feira você vende mais ou menos 30, na terça mais ou menos 40. Teve uma enchente aqui, não veio ninguém, isso é uma contingência. Mas normalmente você sabe ali a sua produção. E se você trabalha por demanda, que eu acho melhor para quem tem produto, você trabalha o que o cliente te compra, você vai saber antes o que você tem que comprar. E aí você faz essa lista de compras baseado no que você vai gastar. Uma vez feita a lista de compras, você vai no seu estoque, ver o que você tem em estoque, você abate e você pronto vai sair para comprar só o que você precisa. A gente está falando aqui hoje de práticas profissionais que aumentam a sua margem de lucro. Só para relembrar o tema, como é que isso está ligado ao aumento de lucro e por que isso é uma coisa que você, mesmo trabalhando em casa, você pode e deve ter, porque vai te economizar tempo e você vai parar de falar mais ou menos tanto eu preciso. Acho que eu vou com mais ou menos 1 quilo de frango, mais ou menos 2 quilos disso, mais ou menos aquilo. Não tem mais ou menos, você vai comprar o que você precisa. O que acontece quando você faz compra na base do mais ou menos e não controla o estoque? Eu falei aqui de 4 pontos que te ajudam a ter lucro. Comecei com questões de segurança alimentar. O terceiro ponto foi controle de estoque. E quarto é a ficha técnica. Como que isso te ajuda a ter lucro? Porque você sabe o que você tem que comprar. Boa parte dos negócios que não tem lucro, o problema está aqui, ó. A pessoa não tem lucro porque não tem noção de quanto gasta para produzir. Às vezes tem noção, mas na teoria, não na prática. E se eu perguntar, às vezes a pessoa fala, o custo para eu fazer esse brigadeiro aqui é R$3,90. Há quanto tempo você não atualiza a sua ficha técnica? Uns 2 anos. Então os R$3,80 já não valem mais. E aí, se você não faz isso, e também não tem ficha técnica, não atualiza há um tempão e não controla o seu estoque, fica muito difícil você conseguir atingir isso daqui. E é para isso que a gente está aqui. Vocês estão aqui assistindo uma live de aquecimento do mini curso de precificação com foco no lucro. É foco no lucro. Todos os assuntos que a gente vai falar aqui, que está falando ao longo dessa semana e que vai falar na semana que vem, tem foco nessa fatia daqui. Tá? Então, por isso que eu vou falar de coisas variadas, mas elas todas vão convergir para cair aqui na fatia do lucro. Então, por isso que é importante. Todas essas práticas são possíveis, mesmo que você trabalhe na sua casa. Então, recapitulando, eu falei do controle na recepção da mercadoria ou na compra, você controlar a qualidade do que você está comprando, porque isso impacta na qualidade final do seu produto e na validade do seu produto também, tá bom? Comprar um produto apenas pelo preço, o mais barato possível, sem averiguar a qualidade, pode te custar mais caro do que comprar um produto um pouquinho com preço de compra um pouquinho maior, tá? Segunda coisa que eu falei foi de vocês acostumarem a medir a temperatura dos alimentos. Por quê? Para você poder inserir isso na sua conversa com o seu cliente. Primeiro você está seguro do que está fazendo, depois você poder dizer para o seu cliente, olha, aqui nós praticamos as boas práticas de fabricação, as BPFs. Você pode falar do que são as BPFs, você pode fazer um post sobre isso nas redes sociais e falar, independente de sermos uma empresa pequena, nós aqui estamos preocupados com a segurança alimentar. E pouca gente está, na verdade, isso vai ser um diferencial. Tá? As DTAs, que são as doenças transmitidas por alimentos, houve uma época que tinha assim, que muita gente passa mal para considerarem um surto de DTA. Hoje em dia, se uma pessoa passar mal com produto de um estabelecimento, a vigilância já considera que isso é um surto de DTA. Por que quase nada acontece? Porque a gente não conhece os nossos direitos. Mas se você for comer num restaurante e você passa mal, você pode voltar lá no dia seguinte e você pode exigir que eles apresentem a amostra daquele produto e para ser mandado para análise. Isso é uma lei que quase ninguém conhece. Então, os restaurantes teriam, né, por lei, que guardar uma amostra de tudo que é servido por 3 dias. Essa amostra é guardada no freezer e se alguém passar mal, essa amostra é mandada para um laboratório para verificar que contaminação teve naquele produto. E com isso a pessoa pode ser tratada, porque as DTAs podem até matar, dependendo do nível, tá? Então isso é uma lei. Você pode até não aplicar por hora, porque é caro, né? Guardar amostra, comprar o saquinho estéreo, é um procedimento que não é barato. Mas você já fica sabendo que isso existe, tá?
Terceira coisa, o controle de estoque. Então, controlar estoque não é contar o estoque. Controlar o estoque é controlar. E você fazer compra da quantidade que você precisa e você apurar uma vez por mês se o que você está comprando, se seu estoque está girando em CMV, está compatível com aquilo que você previu na ficha técnica. Tá? E o quarto ponto foram as fichas técnicas. Amanhã a gente vai falar de uma coisa bem interessante, que é inclusive uma reclamação de vocês pelo questionário, eu estou vendo isso. Aonde está o seu dinheiro que não está na sua conta? Esse é o nosso tema de amanhã. Aonde está o dinheiro das suas vendas? Você vende, 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 e o dinheiro está onde? Esse vai ser o nosso tema de amanhã. Alguém quer saber onde é que está o dinheiro? Vou falar para vocês aonde que pode estar. Tem várias possibilidades. Eu vou falar das mais comuns e das que eu conheço. Boa noite, Maria José. Então, gente, como de hábito, eu vou deixar essa live gravada até amanhã de manhã, para quem chegou aqui no final poder assistir, tá? Mas a graça é vocês virem aqui no horário 7 horas, tá? Ed não sabe. Pois é, amanhã a gente vai debater este assunto aqui. Aonde pode estar o seu dinheiro? Eu vou criar mais um exercício antes de sexta-feira para vocês participarem um pouco mais. Possivelmente eu vou amanhã dar um exercício para vocês nessa live também. Pois é, eu sei que vocês estão com essa minhoca na cabeça, porque eu vejo quem está respondendo o questionário lá, que é uma preocupação, uma declaração muito comum é: trabalho muito, mas não vejo o meu lucro. Aonde está o meu dinheiro? Não vou falar hoje não, Maria, já não vou dar spoiler não. Vou falar amanhã, tá? Existem algumas possibilidades de onde pode estar o seu dinheiro. A gente vai falar disso amanhã, tá bom, pessoal? Então, obrigada pela presença de vocês, parabéns por quem está aqui todo dia absorvendo conhecimento, parabéns para o Dandan que ganhou o e-book Lucro Não É Sobra. Pena que vocês não levaram a sério, podiam ter ganho também. Eu ia dar 3 e-books, estou dando só um, porque o Dandan respondeu direitinho exatamente o exercício que foi proposto, tá? Então, amanhã a gente vai falar sobre Faz-me Rir, tá bom? Beijo e até amanhã.